pessoal, mais um programa WS Esporte aqui para você, para a gente falar do que está acontecendo, né, do esporte da nossa região, na nossa cidade e, é claro, falar do campeonato Cicobi 2025 que começou em Pará de Minas, pegando fogo, né? Cheio de novidades, cheio de ex-profissionais e a gente vai falar tudo dessa primeira rodada aqui com você da agora para frente. Conforme o horário que você está assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo, né? E desde já a gente pede para você fazer a sua inscrição, você que não é inscrito ainda, é facinho, só clicar no inscreva-se aí, mandar a sua mensagem, mandar o seu comentário, da onde que você acompanha, qual cidade, manda para a gente as informações do esporte aí da sua cidade, né, da sua região, para a gente divulgar aqui e fazer o programa ficar cada vez melhor para você que está acompanhando, que sempre é parceiro aí do canal WS Sport, ok? Então vamos lá, vamos falar de imediato do torneio que está acontecendo de Futebol Society, né? É o torneio aberto da Liga Society de Pará de Minas. A primeira rodada que aconteceu no último final de semana teve os seguintes resultados: Grêmio de Antunes 4, Paracá Futebol Clube 7, Sporting Vila Real 2, Zueiros 8, Baile de Munique 7, BDB 5, Lion City 0, São Miguel Futebol Clube 5, CSA 5, Inter Miami 8, Alvorada FC 1, Croácia 10, América Ronaldo 5, Futsama 7 e Grupo Quimera 2, WS Construções 6. Essa primeira rodada, né? E a segunda rodada já está definida para o próximo final de semana, com os seguintes resultados. Dia 18 e 19 de outubro, todos os jogos acontecem lá na Arena Paraense. No dia 18, sábado, às 15 horas, São Miguel Futebol Clube e Futsamba. 16 horas, América Ronaldo e Lions City Futebol Clube. Às 17 horas, WS Construções e Croácia. 18 horas, Grupo Quimera e Alvorada FC. No domingo, a partir das 8 horas, Inter Miami e BDB, 9 horas CSA e Baile de Munique, 10 horas Zueiros e Paracá FC e 11 horas Sport Vila Real e Grêmio de Antunes. Como eu falei, todos os jogos estão acontecendo lá na Arena Paraense, né? E o artilheiro até agora, na primeira rodada, muitos gols saíram, né? O pessoal teve oportunidade de fazer gols e os artilheiros são dois até agora com 4 gols cada um. O Isaac da Croácia e o Maicon do Baile de Munique, os principais artilheiros até agora, primeira rodada, né? E tem muita coisa para acontecer ainda, mas os dois já saíram na frente marcando 4 gols cada um. Você está vendo lá no fundo lá o jogo Palmeiras e Portuguesa, ou Portuguesa e Palmeiras, né? Que a Portuguesa foi mandante do jogo. E estamos aqui no estúdio, canal WS Sport, a gente está revendo, a gente está editando algumas matérias, né? Fazendo alguns recortes aí para você acompanhar aqui no programa canal WS Sport. E a gente já aproveitando aí que você está vendo algumas imagens lá no fundo, ali está o jogo na íntegra, né? A gente assiste, a gente acompanha e para depois falar para você aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer os cortes para trazer aqui os 4 gols, né, que aconteceram. Detalhes aí da estreia do goleiro Bruno, entrevista do goleiro Bruno, aguarde aí que tem muita coisa bacana para acontecer daqui a pouco. 12º Campeonato Itaunense de Futebol Master, a final aconteceu no último final de semana, foi no sábado, né? Ponte Nova 0, Rio Branco 0, nos pênaltis o Ponte Nova venceu por 4-2 e sagrou-se o campeão Master na cidade de Itaúna em 2025. O vice-campeão, claro, o Rio Branco. Os artilheiros da competição foi o Erivelton do Rio Branco com 5 gols, o melhor goleiro, o goleiro campeão, Danilo do Ponte Nova e o técnico campeão, Loival do Ponte Nova. Agradecendo aí a Secretaria Municipal de Esportes de Itaúna, passando para a gente as informações, campeonato bacana, bem organizado, né? É importante a gente fazer esses campeonatos de Master aí para a turma não ficar parada, né? Sempre reaparece, sempre dá oportunidade, não dá para jogar mais no amador, tem o campeonato Master aí que a turma não ficar parada, bacana, né? Parabéns então à Prefeitura de Itaúna pela organização.
Advanced Automotiva, uma forma mais avançada de cuidar do seu veículo. A Federação Mineira de Futebol, que organiza a Copa Itatiaia, né? Copa Itatiaia, um dos torneios de maior tradição no Brasil. Esse ano chega a sua 64ª edição e o Departamento de Futebol Amador do interior lá do nosso amigo Edilson, que é o Catita, mandando comunicação para todas as ligas, né, filiadas à Federação Mineira, que o último dia para informar os representantes de cada liga, os campeões das cidades, das ligas filiadas à Federação Mineira de Futebol, é dia 15/11. Então até dia 15/11 tem que estar na Federação Mineira todas as equipes que vão disputar a Copa Itatiaia, né? Então tá aí, nesse ano vai ser a edição de número 64 e o Campeonato de Pará de Minas está acontecendo, primeira rodada. Daqui a pouco nós vamos saber qual que é o representante pela segunda vez da cidade de Pará de Minas na Copa Itatiaia. Era uma vaga tão esperada, uma vaga tão sonhada, né? Ano passado a Portuguesa representou, porque foi a campeã de 2024, foi muito bem. Detalhes, ela não passou para as fases semifinais e final, né? Mas a gente vai ficar aguardando agora, né? Campeonato forte, o campeonato está sendo muito disputado e vamos ver quem que vai ser o representante de Pará de Minas na Copa Itatiaia esse ano. Torneio Integração de Equipes Não Filiadas, que está acontecendo em Joatuba, é a Liga Esportiva Eclética de Joatuba que está organizando. A terceira rodada aconteceu no último final de semana, sábado e domingo, com os seguintes resultados: PSG 3, Sporting 0, Borussia 1, Espartano 0, Satélite 5, Ajax 0. A quarta rodada, que é a semifinal, acontece no próximo final de semana, precisamente domingo, dia 19/10, com os seguintes jogos no estádio do Curubi: 8h30, PSG Espartanos, 10h20, Satélite e Borussia. Observação que não haverá vantagem para equipe nenhuma. Em caso de empate, os finalistas serão conhecidos através de cobranças de pênaltis. Formando aí o nosso amigo Geraldo Ricardo, que a gente agradece muito por estar passando sempre as informações do esporte, do futebol de Joatuba aqui para o canal WS. Grande abraço aí, Geraldo. GMS Celulares, assistência técnica especializada. Troca de telas, troca de bateria, troca de conector, desbloqueios, reparos na placa. Telefone 37 999 16 7065. Campeonato Cicobi 2025, campeonato de futebol aqui de Pará de Minas, organizado pela Liga Desportiva de Pará de Minas, que tem o Eugênio Mansur como presidente, e toda a sua diretoria ali, né? Tem o vice-presidente, que é o Adil, tem o Paulinho, que também está lá na diretoria, o Tavius, que é o Tavinho, né? A turma que organiza e administra o futebol em Pará de Minas. Esse final de semana deu startup no Campeonato Cicobi, que é o Campeonato de Futebol de Pará de Minas, com vários jogos acontecendo, bons jogos acontecendo, público no campo, né? O pessoal foi para campo, o torcedor, porque queria ver bons jogadores, né? Nós fizemos aqui no canal WS o jogo entre Portuguesa e Palmeiras. O atual campeão, Portuguesa, defende o título, né? Que ano passado foi a campeã, 2024, e o Palmeiras campeão em 2023. Então foi um jogo muito bom. Você acompanhou aqui no canal WS, está passando lá no fundo. Você que não viu ainda, pode acessar lá no YouTube, canal WS Sport, vai lá em ao vivo, né? Aproveita, faz a sua inscrição para você ficar por dentro de tudo que acontece, né, do esporte da nossa região. Campeonato da cidade, o canal WS vai fazer um jogo por final de semana, né? Próximo final de semana a gente já tem agendado o que nós vamos fazer, daqui a pouco eu vou falar para você, tá? Mas vale a pena você fazer a sua inscrição para acompanhar o que acontece. Na quarta-feira tem um programa que nós estamos falando aqui para você, que é o programa WS Sport, né? Dentro do canal WS Sport no YouTube, para a gente contar o que aconteceu, contar o que vai acontecer, fazer essa resenha bacana aqui, que já há muito tempo a gente vem fazendo com você que acompanha o esporte da nossa região. Então a primeira rodada aconteceu e os resultados eu mostro agora para você.
Portuguesa 2, Palmeiras 2, é o jogo que a gente vai ver daqui a pouco, gols, entrevistas. Vila Nova 0, Guarani 2, São Francisco 2, Vilense 1, jogão também com muito público. Novo Horizonte 1, Igaratinga 0, Fluminense 1, Flamengo 1 e Corinthians 0, Grêmio 1. Time do nosso repórter de campo, Alisson Jacaré, não aguentou a força do Grêmio, né? 1-0, placar mínimo, mas a rodada aqui mostrou uma certa igualdade das equipes, né? Placar com diferença mínima, 2 empates e os outros placares com diferença mínimas, né? O Vila Nova perdeu por 2-0 e os outros empates de Palmeiras e Portuguesa, vitória de 1-0 do Novo Horizonte, empate Fluminense-Flamengo, vitória de 1-0 do Grêmio. Então foram 13 gols que aconteceram nessa primeira rodada. Eu vou falar a segunda rodada e depois a gente entra aí mostrando os gols, mostrando as entrevistas, né? Para você aí do jogo da Portuguesa e do Palmeiras. Então a segunda rodada já está marcada aí para o próximo final de semana, com horários e locais dos jogos, que são os seguintes. Próxima rodada, segunda rodada, de 18 e 19 de outubro. Dia 18, sábado, 15h30, Campo do Guarani, Vilense e Novo Horizonte. No domingo, dia 19, 10 horas, Campo do Guarani, Guarani e Portuguesa. 10 horas no estádio Domingão em Igaratinga e São Francisco. É o jogo aqui do canal WS Sport. Nós vamos estar lá registrando a partida entre Igaratinga e São Francisco. Às 10 horas da manhã, no domingo, você tem esse compromisso aqui com o canal WS Sport. Campo bom, né? Arquibancada lá muito bem cuidada, né? Serviço de bar lá muito bom, né? Para quem for, para o torcedor que for. E as cabines também muito boas da gente ficar. Tem uma árvore lá que atrapalha um pouquinho, um poste, né? Um poste lá que atrapalha um pouquinho, mas a gente tem que contornar ali mas tirando isso, a gente é muito bem recebido lá em Igaratinga, né? Mandar um abraço lá pro pessoal, pro prefeito, pro vice-prefeito que é o Chico, que é do esporte, parceiro nosso, que jogou com a gente aqui em Pará de Minas. Marcelo, vereador, que está sempre ajudando a gente, arrumando um patrocínio ou outro pra gente lá. E domingo a gente vai estar lá, tá? Pode marcar aí para você acompanhar aqui no canal WS Sport essa partida da segunda rodada do Campeonato Cicobi entre Igaratinga e São Francisco, lá no Domingão em Igaratinga. A gente vai ver também o pessoal que está jogando lá, né? Que é o pessoal do Araguari, o Bidinho que está por lá. A gente vai pegar mais informações para trazer para vocês aqui com certeza. Continuando aqui então, às 2 horas no domingo, Campo do Guarani, Flamengo e Corinthians. 15 horas e 30 minutos, Campo do São Francisco, Palmeiras e Vila Nova. 16 horas, Campo do Guarani, Grêmio e Fluminense. Essa é a segunda rodada do Campeonato Cicobi de Futebol em Pará de Minas, tá? E os gols da Portuguesa, você vê agora, acompanha agora comigo, foram marcados 2 gols para o Palmeiras e 2 gols da Portuguesa. Os gols do Palmeiras, logo nos primeiros 4 minutos do primeiro tempo, né? O zagueirão Denner, e o pessoal na entrevista aí falou que é daninho, mas eu quero até justificar aqui, porque às vezes a gente vai no vestiário, pega a escalação, né? A gente volta a lembrar aqui, eu não parei de falar nisso, eu não vou insistir, eu não vou tocar muito nisso mais não, porque acaba a gente fica sendo aborrecido. Mas aquela ideia que foi falada lá atrás, já falei isso no arbitral, já conversei com a diretoria da Liga, para se fazer uma escalação fixa. O jogador Vladimir entrou com a camisa número 1. Ele começa o campeonato com a número 1 e vai até o final do campeonato com a número 1. Facilita para todo mundo. A gente conversa com o pessoal dos times, os times estão de acordo. Uma conversa há muito tempo que eu tive lá no arbitral, o pessoal da Liga falou que não era conveniente. Os outros lugares que a gente vai, os outros campeonatos que a gente vai, Federação Mineira, Copa Infantil, né, os outros campeonatos amadores, geralmente a numeração do jogador é fixa, facilita muito. Mas aí a gente chega no vestiário, pega a relação dos jogadores, às vezes o número está errado, às vezes o nome está errado, né? E com relação ao jogador que fez o gol, camisa número 4, foi passado para a gente que ele chamava Denner. Na entrevista, você vai ver aí, é Daninho.
Então a gente já de bate pronto aqui, a gente pede desculpa se falou o nome errado, mas porque passam para a gente a escalação esses nomes, né? Às vezes a gente não pega direto com o jogador, a gente pega com o auxiliar técnico, a gente pega com o técnico, a gente pega com da diretoria ali que está por ali para facilitar, porque senão a gente não pega a escalação. Então, às vezes, essa divergência de nomes aí, até na transmissão, o pessoal ajuda muito, o pessoal manda o recado lá no chat, ó, o número 3 aí não é o Vladimir não, o número 3 é o Zé. Bacana, isso é bacana, porque ajuda pra gente. É como eu tô falando, no vestiário lá, eles passam pra gente uma relação e às vezes não bate na hora que o jogador entra em campo. O jogador muda de camisa e não avisa, né? Então, essa dificuldade aí, mas a gente vai tentando contornar isso com a ajuda de você que está acompanhando. Sempre é bom você que está do outro lado informar para a gente se tiver alguma coisa errada. A gente tem que fazer junto, né? Bacana demais. Então vamos lá. O primeiro gol foi marcado pelo Dênio, camisa número 4, zagueirão. Na cobrança de escanteio, subiu lá no terceiro andar e cabeceou, fazendo o primeiro gol do Palmeiras. Palmeiras que no primeiro tempo dominou o jogo, teve um volume maior, apesar de estar saindo no contra-ataque, né? Sempre saindo no contra-ataque, mas teve um domínio melhor de bola ali. O Guerron muito ativo ali na frente, a zaga fechada do Palmeiras, né? E no segundo tempo aconteceu a mesma coisa do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo saiu o segundo gol da equipe do Palmeiras, né? Com a jogada muito bem trabalhada ali e o gol do Palmeiras, o segundo gol, logo aos 4 minutos do primeiro tempo também. E depois a Portuguesa fez algumas modificações. A gente viu no lance o Barreto reclamando que a bola não estava chegando nele, que ele não estava armando as jogadas. Depois dessa reclamação, ele pediu até para sair, mas depois dessa reclamação passaram a jogar mais com o Barreto, da Portuguesa, lateral direito da Portuguesa, e as jogadas começaram a sair, as jogadas começaram a entrar depois também das alterações que o técnico Ellerson Bittencourt muito bem fez na equipe da Portuguesa. A Portuguesa teve um volume maior de jogo no segundo tempo, né? O Palmeiras recuou, tentando segurar o resultado 2 a 0, e a entrada do JP, outro que a gente pede desculpa aqui porque chamei ele de João Paulo, é João Pedro, esperto, habilidoso, muito rápido. Ele surpreendeu por 2 vezes o goleiro Bruno, que estava muito bem na partida, tinha feito várias defesas, umas 3 defesas lá significativas, que poderiam ser gols se ele não tivesse bem na bola, né? Defendido bem a bola. E o JP, que não tem nada a ver com isso, fez os 2 gols no segundo tempo, empatando a partida para a equipe da Portuguesa, que o JP ainda teve outra oportunidade ainda que o Bruno defendeu com os pés, né? Esperto o garoto, que nós já vimos na Copa Itatiaia, foi até o que tirou a Portuguesa no jogo lá em Joatuba contra o Estrela Mirim. Ele entrou já no finalzinho, já estava indo para os acréscimos, que depois era pênaltis, e ele fez o gol classificando o Estrela Mirim e tirando a Portuguesa, né? Então, uma estreia muito boa, um jogo muito bom, público muito bom. Não são números oficiais, eu conversei com um dos diretores das equipes e me falou que 820 pagantes. Era um número a princípio que saiu ali, mas não está confirmado ainda não. Pois vamos confirmar isso e trazer aqui para você. 820 pagantes a princípio no jogo, pagantes, né? No jogo Portuguesa e Palmeiras, tá? Advanced Automotiva, uma forma mais avançada de cuidar do seu veículo. Enquanto eu falava aqui, vocês viram os gols passando, né? E os 4 gols da partida mais uma vez sendo repetitivo, uma partida muito boa, muito disputada, né? As 2 equipes tentando de todas as maneiras conseguir o resultado, a vitória, seria muito importante, né? E a presença muito boa do público. A atração maior, com certeza, o goleiro Bruno, né? E a gente vai colocar para você aí, ele aparece melhor aí no aquecimento, né? Agradecer também, porque ele foi muito solícito dando entrevista para a gente. A princípio ele ficou meio querendo dar entrevista, né? Tem reportagem de fora e o pessoal, ele ficou meio assim a princípio, não quis falar, entrou sem querer falar com a imprensa. Depois fui lá, conversei, expliquei que a imprensa local também estava e ele já ficou mais à vontade. E depois da entrevista a pergunta, né, que o nosso repórter Alisson fez para ele já ficou mais à vontade, riu, brincou e voltou a brincar com ele no final, na última entrevista que ele fez, solicitou a presença do Bruno, ele veio,
brincou, deu entrevista e foi muito agradável com a nossa reportagem. E eu passo para você agora essas entrevistas. Primeiro, a entrevista do Bruno, que foi a última, que logo depois acabou o jogo, né? E depois eu passo a entrevista do JP. Vamos passar do Bruno primeiro e eu vou chamando as outras conforme for passando. O Bruno tá chegando aqui. Eu já era fã desse cara, velho. Aqui, eu já era fã desse cara lá no Flamengo, lá, você tá doido. Agora, pessoalmente aqui junto com o cara aqui, não tem nada a falar com esse cara. Ô Bruno, grande atuação do Palmeiras, grande atuação sua. Aqueles 2 gols que você tomou não teve jeito, não pode falar que foi falha sua de maneira alguma, porque eles trabalharam com a bola, foi muito rápido com a bola trabalhada. E isso, o time muito bom, foi um jogo muito bom. Você foi aguerrido, fez 2 gols rápido, né? Teve a oportunidade de fazer o 3º gol, teve a oportunidade, mas a equipe da Portuguesa precisava correr atrás do resultado. Na modificação dela ali, com jogadores rápidos, conseguiu empatar o jogo. O que você tem a falar aí? Qual que foi mais um aprendizado, né? Porque você é um cara já, né? Como é que eu falo? Experiente. Mas o que foi de aprendizado que você aprendeu aqui hoje aqui? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença na nossa cidade para de Minas aqui, viu? Seja bem-vindo. Bom, primeiro agradecer a Deus, agradecer a diretoria, né, por ter feito um esforço aí, por ter me trazido, agradecer o acolhimento, né, tanto do torcedor quanto de vocês da imprensa, parabéns pelo trabalho de vocês. Sobre o jogo, acho que o primeiro tempo foi um tempo de cada um. Acho que o primeiro tempo nós aproveitamos as oportunidades que tivemos, 2 erros, a bola parada é um erro do adversário, nós conseguimos fazer um gol, logo em seguida fizemos mais um, mas também numa jogada muito rápida, né? Acabamos fazendo o 2º gol. Mas também no segundo tempo eu acredito que faltou um pouquinho de mais de maturidade da equipe, de repente tocar um pouco mais a bola. Toda bola que a gente pegava a gente queria, né, finalizar em gol, e não é bem assim futebol. Você tem que saber dosar para você jogar os 90 minutos. E nosso time pecou, acho que faltou um pouco mais de físico no segundo tempo. A equipe adversária, uma equipe qualificada, soube aproveitar essa falha nossa, né, esse problema, e conseguiu fazer os 2 gols com mérito, uma jogada bem trabalhada nos 2 gols. Então, parabéns ao espetáculo, né? Segue aí o Palmeiras com interesse no campeonato. Vamos buscar agora a vitória no próximo jogo. Mas importante, eu vou fisgar um negócio aqui. Aquela defesa sua que você rebateu a bola lá, que sobrou pro rapaz lá, você usou todo o seu talento ali, que eu vi que o seu corpo dobrou ali para fazer a defesa. Foi uma defesa espetacular, mas infelizmente sobrou pro outro estava dentro da área e fez o gol, né, Bruno? Nós chamamos de defesa técnica, né? Quem é goleiro sabe o que eu tô falando. O campo é muito ralinho, então a bola fica muito viva. Eu optei em fazer a defesa técnica, jogar para lateral, que é o que manda os treinadores de goleiro. E, infelizmente pecamos em não ter acompanhado, né? Que eu falo pecamos porque não erra um, erra todos. Não ter acompanhado o adversário, foi uma jogada também rápida deles, né? Ninguém esperava. E eles foram felizes, né? O cara foi muito inteligente, ele não bateu a bola em gol, ele bateu para trás, viu o jogador entrando. Mas enfim, eu acho que, vou frisar aqui também, eu acho que por se tratar de um clássico, eu acho que foi um jogo aberto, um jogo leal, não teve, né, foi um jogo duro, as divididas, tudo na bola, mas ninguém foi desleal, todo mundo jogou futebol, graças a Deus teve início de bate-boca, mas nada mais grave, e quem ganha com isso é o campeonato. Pode estar agradecendo você pela sua entrevista, viu? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu caminho. Eu erguei a cabeça, continuou com a cabeça erguida. Vou levar o homem, esse cara aqui. E que Deus abençoe. Não, eu sou fã dele, vou dar um abraço nele, eu quero dar um abraço nele. Vamos ficar por cá, viu? Um abraço, seus e canal WS Sport. O Bruno, vou dar um abraço aqui, ó. Aqui, ó. Tá feliz. Obrigado, Bruno. Valeu, filho. Deus abençoe. Chama agora a entrevista do JP, do João Pedro, que foi escolhido como o melhor jogador da equipe da Portuguesa e recebeu o brinde da Batatas Crocs, nosso patrocinador, nosso apoiador aqui. E depois, em seguida, a entrevista com o Daninho, também, que foi escolhido do lado da equipe do Palmeiras como o melhor jogador. Pedro, eu tô com você aqui, você foi o escolhido como um dos melhores em campo na Portuguesa, por ter fazido os 2 gols aí, entrado no segundo tempo, né, empatado o jogo aí. A equipe do canal WS Sport escolheu ser um dos melhores escolhidos no campo. O que você tem a falar? Você foi escolhido a entrar esse segundo tempo, né, para buscar aí o empate aí, que o Palmeiras estava ganhando de 2-0, e vocês conseguiu trabalhando, né, na luta aí. É sempre muito bom, né? Porque, como você disse, né, tava no banco, consegui entrar aí,
fazer os 2 gols para ajudar a partida, e isso é muito gratificante, sabe? Porque ninguém espera, né, que vai vir um jogador do banco e fazer 2 gols, mas graças a Deus, como eu disse, né, é entregar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte, que tudo é bem sucedido. É isso aí, João. É porque às vezes tem gente que acha que o banco não resolve. Resolve também, né? Quando o banco tá ali, você precisar, você entra para mostrar o seu melhor, né? É isso aí, resolve, viu? Graças a Deus por estar entrando e, como você disse, né, resolvi o jogo aí, graças a Deus. Parabéns, viu? Obrigadão, viu? Tamo junto, valeu aí. Valeu. Tô aqui com o Daninho, né, do Palmeiras, grande zagueiro e também foi escolhido com nós aqui no canal WS Sport, né? Dani, essa partida, o Palmeiras começou muito bem. Na partida aí. Abriu pra cá 2-0 muito rápido. Primeiro gol no primeiro tempo. Segundo tempo foi rápido também. Abriu pra cá, mas a Portuguesa no segundo tempo, posso dizer, como opinião minha, que jogou mais do que o Palmeiras. Buscou o jogo. Eles tinham que fazer isso, né? Porque estava perdendo de 2-0. Como serve esse empate nessa primeira rodada? O que é que você acha? Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. Igual você falou, a gente começou bem o jogo, a gente abriu 1-0, 2-0, mas desligamos, entramos para o segundo tempo desligado, onde o banco deles, os meninos rápido entrou, o menino foi feliz, conseguiu fazer 2 gols, a gente não pode desligar na partida, né? Às vezes é detalhes, né? Tomamos empate, agora é olhar o que a gente errou, tentar consertar para a próxima partida não acontecer de novo esses erros. Isso, com certeza, e pode ficar tranquilo que a sua atuação foi ótima, foi boa, e foi por isso que você foi escolhido um dos melhores do Palmeiras aí em campo, viu? Muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado a vocês. Dedicar tudo a meu grupo, né? Sem eles sozinho a gente não consegue, então tamo junto o grupo todo, agora é trabalhar durante a semana e se Deus quiser na sequência do campeonato, a gente conseguir as vitórias e sair classificado aí. Valeu. Beleza, obrigado, viu? O Daninho também recebeu a batata Crocs, né? E muito gostosos os produtos da Crocs, vale a pena. Procura aí no comércio, porque você vai gostar muito desses produtos das batatas chips da Crocs. E o Guerron também foi entrevistado, a gente traz agora para você, também recebeu a batata Crocs, que é um dos nossos apoiadores aqui nesse Campeonato Cicobi 2025. O Palmeiras começou muito bem o jogo aí, abriu rápido para cá, né? Levou aí até o segundo tempo ganhando de 1-0, começou o segundo tempo, o Palmeiras abriu para cá rápido de novo, né? 2-0, mas a Portuguesa precisava correr atrás do resultado, foi melhor no segundo tempo, na minha opinião, e empatou o jogo. O que isso serve de lição para vocês e tomar esse empate ganhando de 2-0? Guerron, você foi... E foi um escolhido, né? Foi escolhido com menção honrosa aqui, você não fez o gol não, mas o patrocinador pediu para te entregar uma batata chips para você degustar aí. Nossa, obrigado. Aí, ó, foi um dos escolhidos, Boa tarde, né? Boa noite já. Obrigado pela oportunidade. Cara, é um jogo muito truncado, nem sabíamos que seria um jogo muito difícil. Esses jogos, cara, exigem muito máximo, tanto fisicamente, psicologicamente. Gente, 2-0 no placar, vamos administrar o jogo, mas sabíamos da forte equipe da Portuguesa, né? Que, gente, é muito difícil jogar contra os caras, mas aqui a gente se pôs até onde a gente aguentou. Infelizmente não conseguimos levar os 3 pontos, mas também um ponto também é muito importante na sequência, né, da tabela. Gente, fica aquela frustração no nosso coração, porque poderíamos ter feito mais, porque 2-0 no placar, dá para nós administrar a partida, mas infelizmente futebol é isso. E só agradecer a oportunidade do Palmeiras estar vestindo essa camisa mais uma vez. Não é fácil, mas jogo grande, é isso aí, cara. 200, 300... Oportunidade não bate 2 na nossa porta, bate só uma vez. Então vamos focar agora, próximo jogo contra o Vila Nova. Deus quiser, sai com 3 pontos. Beleza, parabéns, viu? Eu quero mostrar agora também uma homenagem que foi feita no jogo do Grêmio, né? Que o Grêmio jogou com o Corinthians, né? 1-0, ao Dininho. Muito emocionante, muito bacana, né? O respeito, a lembrança e a consideração do Grêmio e da torcida do Grêmio ao eterno Dininho. Bacana, né? O pessoal entrando aí com a bandeira, a torcida fazendo essa homenagem, muito bacana aí, né? Um momento assim emocionante no início, antes do jogo que aconteceu lá no Guarani, né? O Grêmio venceu por 1-0 a equipe do Corinthians. Parabéns aí ao pessoal do Grêmio, o pessoal da torcida aí tá de parabéns por essa homenagem. GMS Celulares, assistência técnica especializada. Troca de telas, troca de bateria, troca de conector, desbloqueios, reparos na placa. Telefone 37 9
9916-7065. Eu quero mostrar para você agora, eu falei da entrevista que o Wallace fez da pergunta, né? Porque tinha várias entrevistas. A TVI estava ali, a Record estava lá, e o Wallace pegou carona ali, fez a pergunta dele também, e depois dessa pergunta a gente vê o semblante do Bruno mudar. Ele deu uma risada, o Wallace lembrou que estava com 40 anos, né? Até então ele estava meio receoso, ele abaixava, ele virava de costa para não ser pego pelas câmeras, né? E depois da entrevista, da pergunta do Alisson, ele se sentiu mais à vontade aí na sua estreia no Campeonato de Futebol em Pará de Minas. Na nossa cidade, Pará de Minas, viu? Seja bem-vindo à nossa cidade. A gente vai agregar muito na nossa cidade. Isso é muito importante para ver o goleiro, a importância que você foi no profissional e é até hoje, aos 40 anos de idade. Seja bem-vindo à nossa cidade. Se sinta em casa, meu querido. Se sinta em casa. Eu me sinto puro dentro dessa galera. Eu falo, pessoal, o que eu puder fazer para somar, para ajudar, né? Tem sonhos aqui ainda, essas garotadas ainda sonham com alguma coisa, almejam alguma coisa no futebol. No meu caso é só divertimento mesmo, só diversão. Eu espero poder ajudar essa galera aí a tentar realizar o sonho que eles têm aí. Então vamos que vamos. Eu quero agradecer a equipe do Palmeiras, eu quero agradecer a imprensa local, eu quero agradecer aqui, né, aos torcedores que compareceram aí para poder estar torcendo aí, prestigiando aí esse evento. Então vamos com tudo. Agora tentar fazer o meu dedo de campo aí. Preciso de muita sorte, mas eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. Tá aí, né? Tudo que aconteceu, você acompanhando aqui no canal WS Sport, bacana. Mais uma vez agradecendo pela sua participação, pela sua companhia aí na transmissão. Tivemos um retorno muito bom de pessoas que assistiram ao vivo, né? E depois entram para assistir no canal WS Sport, está lá ao vivo, você clica, tem todos os nossos filmagens, todas as nossas transmissões ali, você pode olhar lá, escolher e prestigiar aí com a sua audiência o canal WS Sport. Na sexta-feira, ainda falando sobre o campeonato da cidade, na sexta-feira foi feita a entrega das camisas, né, confeccionadas pela Unisport, às 8 equipes que já estavam selecionadas conforme o arbitral para disputar o campeonato Cicobi, né? As outras 4 que entraram, elas vieram da Taça Cicobi, já estavam com uniforme. E nós tivemos lá presentes na Liga Desportiva de Pará de Minas, registrando aí o patrocinador, representado lá pelo Alex Araújo, da Public, né? Que é o representante direto aí do Cicobi e do Crédito Rural. Ele falando na entrevista, e a gente passa aí essas imagens que estão acompanhando aí, né, do Alex falando sobre o campeonato, sobre o patrocinador, e depois a entrega das camisas para as 8 equipes que ficaram melhor relacionadas ano passado. Era o ranking, né, que foi feito assim, para que se fosse confeccionado o campeonato Cicobi Crédito Rural 2025. Tá aí então, né? Estudo aí do campeonato Cicobi, bacana demais. Agora vamos para a segunda rodada, né? Lembrando mais uma vez que esse canal WS vai estar em Igaratinga, fazendo o jogo Igaratinga e São Francisco, e contamos com a sua colaboração, com a sua audiência aí, para fazer a gente melhorar aqui e crescer, para melhorar cada vez mais para você que está acompanhando aí, ok? Muito obrigado pela sua participação, mas antes de terminar, a gente sempre fala aqui que está acompanhando o Araguari, né? Que está lá em Igaratinga, com a equipe lá. Vários jogadores de Pará de Minas estão disputando o Campeonato Mineiro Sub-14 para a equipe do Araguari, né? Comandada lá e organizada pelo nosso amigo Bidinho. E o Araguari jogou no último final de semana, perdeu lá em Mureaé, pro Nacional de Mureaé, por 5-0. Mas continua, a luta continua, está ali entre os 10 primeiros colocados, isso é importante, né? E uma vitória, uma derrota, isso vai acontecer. Uma vitória dá para subir mais um pouquinho, né? E a gente fica daqui torcendo por Araguari e acompanhando essa trajetória da equipe no Campeonato Sub-14, Federação Mineira de Futebol. Eu vou ficando por aqui, desejando a vocês aí um ótimo final de semana, né? Hoje quarta-feira, dia 15, dia do professor. Um grande abraço aí a todos os professores de Pará de Minas, da nossa região, que acompanham o canal WS, né? Professor, nada disso estaria valendo a pena, né? Ninguém estaria aqui até fazendo esse programa, né? Porque para chegar aqui a gente teve os professores que nos orientaram, né? Os estudos que a gente fez, sempre precisa dos professores, dos orientadores, e a gente deixa aqui um grande abraço para você, professor.
A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser.